você tem valor. Repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Nós vamos lá para o livro dos Juízes. Hoje eu quero falar sobre alguém que tem valor. Amém? Juízes capítulo de número 6. Eu vou ler duas porções, do versículo 11 ao 16, e depois nós vamos ler do 36 ao 40. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Eu vou ler de novo, preste atenção na leitura, é importantíssima. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Agora nós vamos para o versículo 36. Aleluia. Juízes 6, 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E sucedeu, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco sobre toda a terra, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome do Senhor Jesus, graças a Deus.
Queridos, hoje, nessa noite, eu quero ministrar, eu quero falar com vocês, e se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria: o Senhor é contigo, homem de valor, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher de valor, mulher valorosa. Seria esse o tema, o título para essa mensagem. E baseado aqui nessa passagem, a gente consegue compreender o que é que estava acontecendo naquele momento, porque Israel estava vivendo uma opressão por parte dos midianitas. Midianitas, uma nação vizinha de Israel, eles são de Midian, nas terras onde Moisés esteve, lá em Midian, e o sogro dele, Jetro, era sacerdote em Midian. Agora, no tempo aqui dos juízes, é um tempo em que Israel fazia as coisas certas, e eles ficavam bem. Por várias vezes, como o pastor Ricardo disse aqui agora há pouco, Israel às vezes fazia as coisas certinhas, estava lá na presença de Deus, tudo ia bem na vida deles, mas o maior problema é que quando a gente está bem, a gente não sabe ficar bem. Olha para o vizinho que está do lado e fala assim: recebe só essa lapadinha aí, só para dar A gente não sabe receber o favor de Deus, irmão. Às vezes a gente está bem e a gente fala assim: bom, para que então ir na igreja agora? Para que orar? Para que jejuar? Agora está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu estou com um carro bom, moro numa casa legal. Para que eu tenho que orar agora? Agora vamos para a galera, vamos curtir a vida. E muitas vezes tem crente que faz isso. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: eu não sei não, mas parece que ele está falando ali na frente de você ali, ó. Quer ver um povo crente? É quando então eles estão, vivendo a melhor fase da vida, e aí se esquecem de Deus. E o que acontece? Irmãos, Deus não precisa nem pesar a mão dele sobre você. É só Deus tirar a mão dele. Embora a Bíblia diga que Deus às vezes pesa a mão, mas Deus não precisaria nem pesar a mão dele. É só Deus tirar a mão dele de cima de você, que os midianitas pulam para cima. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: cuidado com o Midian, irmão. Fala para ele aí: cuidado com os midianitas. E sabe o que aconteceu então? Nesse tempo de Gideão, eles fizeram o que era mal, abandonaram a Deus, começaram a fazer besteira, e aí Deus os entregou nas mãos dos midianitas, e eles começaram a cair em vários aspectos da sua vida. Eu já vou falar. E era assim, isso foram várias vezes, como o pastor Ricardo disse aqui, por várias vezes eles faziam o que era mal, aí eles caíam, aí eles se arrependiam, aí Deus livrava eles, levantava um outro juiz, e o juiz derrotava os inimigos, mas aí eles caíam, e aí eles choravam, Deus levantava outro juiz, e assim foram várias vezes, por diversas vezes, um tal de sobe e desce, parecendo uma montanha russa. Irmãos, eu quero falar aqui com dor no coração. Tem muito crente que parece crente montanha russa, querido. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma pessoa que não consegue manter constância, uma pessoa que não consegue estar firme na presença de Deus. Tá bem, ele se afasta, daí a pouco corre para a igreja de novo, vira crente, irmão, aí chora no altar, se lança aí no chão, toca na ponta do altar e tal, se pendura no chifre ali e tal, na ponta do altar, e se arrepende, aí depois Deus salva ele, tira ele do perrengue, mas aí tirou do perrengue, dali a pouco olha o camarada fazendo tudo errado de novo. Nós precisamos entender que se a gente quiser um ano melhor, se a gente quiser mudanças na nossa vida, nós não podemos ser o crente montanha-russa.
nós precisamos nos posicionar esse ano aqui, e nós precisamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Então, queridos, nesse momento, a crise do povo de Israel, debaixo da opressão dos midianitas, não era só uma crise externa, de falta de recursos ou coisas semelhantes, mas também era uma crise de identidade e de fé. Satanás é especialista em mexer na nossa identidade, ele quer a todo instante mexer na tua identidade. Então tomem cuidado, queridos, porque a todo momento o inimigo quer tirar a sua identidade, e eu quero que vocês compreendam que ao longo desse ano não vai ser diferente. O inimigo quer tirar a sua identidade. Você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e o inimigo vai tentar falar para você: não, não é não, pode vir, cola com nós. Dá uma olhadinha para o vizinho e fala assim: vigia nessa terra. Não, cola com nós é da hora. Vamos aí, vamos fazer aí, ó, vamos tal. E não sei o que, querendo te arrastar, tirar a sua identidade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não vai colar com ninguém não. Cola com teu irmão da igreja, cola aqui, ó, na IPA. Aleluia, é aqui que você tem que colar. É aqui que Deus quer guardar você, é aqui que Deus quer fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Então esteja presente, se prepare para o melhor de Deus, para aquilo que Deus tem de melhor já reservado para a tua vida. Se prepare, porque está chegando na sua direção um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo, irmãos, em que nós estaremos restaurando a palavra de Deus, o sacerdócio. Muita coisa boa está para acontecer. Não se afaste, não se aparte do lugar onde Deus te quer, e esteja sempre no centro da vontade de Deus para a sua vida. Se você entendeu e recebeu aí, então Satanás quer mexer na nossa identidade. Você quer que eu provo isso para você na Bíblia? Haviam 4 jovens judeus, e eles foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Quando chegaram lá, a primeira coisa que o diabo fez, porque o Nabucodonosor é a personificação de Satanás, sim ou não? Sim ou não? Oh, aleluia. Irmãos, eu gostaria que você interagisse aqui comigo. Aprenda a interagir com o pregador. Você precisa exercitar isso aí. Eu estou te ensinando uma coisa que vai ser boa para você. Pode ser, domingo que vem vai ser outro pregador. Eu não vou mais estar aqui. Eu não vou mais cobrar isso de você, porque eu não vou estar aqui. Mas por que eu estou cobrando hoje? Porque eu estou querendo te ensinar uma coisa que vai trazer grandes resultados para a sua vida. Quando você dá glória a Deus, quando você manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Você está entendendo, sim ou não? Quando você glorifica o nome do Senhor, Ele derrama bênção sem medida sobre a tua vida. Então, seja um crente pentecostal, seja um crente cheio do Espírito Santo, seja alguém que está no avivamento, irmão. Você tem que estar vivo dentro da igreja. Se quiser que eu mande desligar o ventilador, o ar-condicionado, eu peço para desligar. Se é esse o problema, porque depois, senão daqui a pouco você sai daqui e fala: não, eu estava lá na sorveteriana, e aí vai dar problema para mim, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Então, nós não somos a sorveteriana, nós somos a igreja presbiteriana apostólica, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, eu te provo que Satanás, irmãos, na Bíblia a gente tem várias tipologias, e uma das tipologias de Satanás é o rei Nabucodonosor. E o que ele fez? Ele atacou o povo de Deus, ele chegou lá onde o povo de Deus estava, e ele roubou todas as coisas, ele trouxe tudo que havia de mais valor lá em Israel, lá em Judá, ele trouxe para a Babilônia, inclusive trouxe alguns jovens inteligentes, pessoas inteligentes. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: Satanás está de olho em você.
Porque o diabo gosta só de pessoas inteligentes. Dá uma olhadinha para o vizinho, fala de novo. O diabo está interessado em você, meu irmão, minha irmã. Agora, quando ele pega alguém que é inteligente e ele leva para o lado dele, e ele traz para a Babilônia, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é mudar a identidade daquela pessoa. Eram 4 jovens, o primeiro chamava-se Daniel, o outro Misael, Ananias e Azarias. Esses são os nomes originais: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas quando eles pisam em Babilônia, o diabo quer trocar a identidade, porque Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Todos esses nomes que terminam com El quer dizer Deus. Então, olha só a identidade, Daniel, o Senhor é o meu juiz. O nome dele, a identidade dele, no nome dele havia a palavra Deus, estava dentro do nome do camarada, Daniel. Agora chega lá, ele vai trocar o nome de Daniel para Belsazar. Os outros 3, Ananias, Azarias e Misael, foram trocados para Sadraque, Medraque e Abdenego, nome de demônios, irmãos. Os demônios lá na Babilônia, esses nomes eram demônios lá na Babilônia. Então está tentando trocar, tirar aquilo que é de Deus de você, tirar a sua identidade de homem de Deus, de mulher de Deus, e te levar para as entidades malignas desse mundo tenebroso. Quantos estão comigo, estão entendendo? É isso que o inimigo quer fazer, quer tirar a identidade de Deus para te colocar numa posição inferior, para poder se aproveitar de você, para poder pisar em você, fazer você sofrer, levar você para um lugar onde que não é o teu lugar. Nesse caso aqui, Gideão, irmão, estava dentro de um buraco, estava dentro de um lagar malhando trigo, irmão, fugindo com medo dos midianitas. Não é essa a postura de um homem de Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: Satanás nenhum vai te colocar dentro de um buraco, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mas para que isso não aconteça, é importante que você mantenha a sua identidade na presença de Deus. Oh, aleluia, bendito seja Deus, santo é o nome do Senhor. E para você ver que não foi só com esses jovens que aconteceu, tem muitas outras passagens onde que o inimigo quer trocar a identidade, quer mexer na identidade. Mas eu vou direto, por conta do horário, eu vou direto em Jesus. Quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto por Satanás, por isso que eu falo, é Satanás quem quer mexer na sua identidade. Então, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, o que é que Satanás falou para Jesus, tentando tirar a identidade de Jesus, mexer na identidade de Jesus, colocar dúvida na identidade de Jesus? Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. 2 coisas perigosíssimas. A primeira, estava colocando em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E a segunda coisa queria que Jesus fizesse algo que Deus não quer que a gente faça. Deus não quer que a gente fique tentando ao Senhor. Qual é o propósito de eu mandar uma pedra se transformar em pão? Qual é o propósito de eu fazer a oração maluca? É tentar a Deus. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então o diabo quer 2 coisas: mexer na sua identidade e atacar você para que você faça coisas que não é lícito você fazer. Eu creio que se eu orar para uma pedra virar pão, ela vai virar. Eu creio nisso, irmão.
Mas Jesus falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não tenho que ficar correndo atrás de pão, eu não tenho que ficar correndo atrás de transformar isso naquilo, irmão. Eu não sou mágico do circo, eu não estou aqui para fazer mágica, fazer magia, para fazer alguma, eu estou aqui, irmão, para pregar a palavra, porque é a palavra que procede da boca de Deus que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Se você está entendendo isso daí, já se manifesta aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Então Satanás queria mexer na identidade. E preste atenção, quantos têm uma identidade aqui? Se você pegar a sua identidade, você olhar lá atrás na identidade, vai estar escrito lá assim, filho de, na minha identidade está escrito assim, filho de Osvaldo. O meu pai na terra chama-se Osvaldo. Osvaldo Natal, nasceu no dia 25 de dezembro. Obrigado, Osvaldo Natal Garzon Travagini. Está lá escrito, lá na minha identidade. Mas quando a gente nasce de novo, quantos aqui já nasceram de novo? Quando eu nasci a primeira vez, o meu nome foi dado Marcelo, meu pai é o Osvaldo, fui registrado num cartório, lá está escrito, lá naquele cartório, naquele livro do cartório, está registrado lá o meu nascimento, inclusive apontando quem é o meu pai. Mas o dia que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, foi também escrito o meu nome agora num livro chamado Livro da Vida, num cartório celestial. E lá também foi colocado que agora eu não sou filho mais do Osvaldo, agora lá está escrito que eu passo a ser agora filho de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora o meu pai é Deus. E o inimigo querendo colocar dúvida, se tu és filho de Deus, olha para o vizinho e diga para ele, você é filho de Deus, está na tua identidade, está escrito lá, que você é filho de Jeová, aleluia, 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 só aquele que é filho, oh aleluia. Então o que o inimigo queria fazer? Jogar Gideão dentro de um lagar, jogar Gideão dentro de um buraco e colocar dúvida no coração dele. Mas quando o pai viu o filho lá naquele buraco, meu irmão, sabe o que aconteceu? O pai foi lá e se assentou debaixo de um carvalho, ficou observando e disse, vai nessa tua força, varão valoroso, aleluia, varão valoroso. O pai não vai deixar você dentro de um buraco, irmão, esquece, esse não vai ser um ano de buraco para você. Esquece isso daí, você vai sair de um jeito ou de outro, Deus vai tirar você de dentro desse buraco que você entrou, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, não será um ano de buracos, em nome do Senhor Jesus. Mas foi o lugar onde que ele foi encontrado, foi o lugar onde ele recebeu o chamado. E eu quero que vocês gravem isso na tábua do vosso coração. Deus sempre chama pessoas no lugar onde elas estão, não é verdade? Mas nunca para permanecerem como estão. Eu vou repetir, eu gosto dessas coisas, você que me conhece sabe disso. Deus sempre chama pessoas no lugar onde elas estão, mas nunca para permanecerem como estão. Aleluia, louvado seja Deus. Pode até ser que você esteja num buraco, mas você não vai permanecer no buraco.
Pode até ser que você esteja com medo de midianita, mas você não vai permanecer como um medroso que está com medo do midianita aí, em nome de Jesus, porque quando Deus nos chama, Ele já tem tudo preparado. Deus já está preparando tudo para você, meu irmão, para você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus está nos chamando. Se você é a IPA, se você é um cristão presbiteriano apostólico, olha, esse ano não é ano de esconder. Esse ano o Senhor está te levantando para um propósito apostólico, profético e pastoral. Deus está te levantando para um propósito profético, apostólico e pastoral. Olha para o teu vizinho e fala assim: você é apostólico, você é profético, você é pastoral, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? Aleluia. Então, quando Deus nos chama, irmãos, Ele não nos chama segundo aquilo que nós estamos vivendo. Ele nos chama segundo a nossa identidade. Qual é a tua identidade em Cristo? É isso que Deus faz. Ele te chama segundo a sua identidade. Por isso é que eu te peço, não deixa o inimigo mexer na tua identidade. Não deixe que o inimigo mexa na sua identidade. Você precisa continuar sendo filho, ainda que você deslize, ainda que você tenha algum problema. Quantos se lembram do filho pródigo? O filho pródigo, ele vai, pede a parte do dinheiro dele, ele vai lá fora, ele gasta, ele faz, irmão, ele atola o pé na lama, sim ou não? Mas quando ele voltou, o que é que ele tinha na mente dele? Eu vou lá e vou falar para o meu pai: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado como teu filho. Mas aí o pai fala: para com isso, porque você continua sendo meu filho. Aleluia, bendito seja Deus. Não importa a lama que você andou, não importa os porcos que você fez amizade com eles, olha, o que adianta é que você está disposto a voltar para a presença de Deus, e na presença de Deus Ele vai fazer uma grande festa, vai matar o novilho cevado, vai fazer uma grande festa, porque o filho que estava perdido está voltando para a presença, está assumindo o seu lugar de filiação, o seu lugar na casa do Pai. Bendito seja Deus. Você é filho, irmão, você é filha. Então, quando a gente olha para a passagem, qual era a condição que o Gideão estava? Com medo, dentro de um buraco, falando de si mesmo: eu sou o menor da casa do meu pai, nós somos a família mais pobre que existe e tal, sou pequenininho, eu não sou ninguém. Olha para o vizinho e diga assim: complexo de inferioridade. Eu não sei falar. Quem sou eu na fila do pão? Complexos. Esse Gideão, irmãos, estava colocando para fora, ele estava externando aquilo que estava lá dentro, machucando, remoendo dentro do coração dele. Ele estava colocando para fora aquilo que a sociedade havia imprimido na mente dele, no coração dele. Você não presta, você é isso, você não é aquilo, e tal, e tal, e tal. E é aquilo que ele começa a colocar para fora agora. Mas quando Deus chamou, Deus não estava olhando isso. Deus não olha para a condição, Deus olha para a identidade. Espera aí, deixa eu ver essa identidade, vamos ver se ele é meu filho. Olha lá, opa, é meu filho, esse aqui é filho, aleluia.
Então não importa se está na lama, não importa se está no buraco, eu vou tirar e vou colocar no lugar que ele precisa estar, que ela precisa estar, que eles merecem estar. Se você já está entendendo aí, meu filho, em nome de Jesus. Então é por isso que o anjo do Senhor disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Se fosse eu, os direitos autorais dessa música que nós cantamos agora há pouco pertence ao anjo do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí no refrão fala, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vai nessa tua força, homem valoroso, mulher valorosa. Você tem valor. É isso que o anjo estava dizendo. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. Sabe por que você tem valor? Porque não foi com ouro nem prata, com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Não existe preço, irmão. Não existe preço. Você pode juntar todas as barras de ouro que tem disponível no mundo, todas as barras de prata, você pode juntar todos os diamantes, tudo que é coisa preciosa, você pode juntar tudo e colocar lá e falar assim: eu quero comprar minha salvação. Não vai ser suficiente para comprar a tua salvação, porque o preço que foi pago foi o sangue precioso do Filho de Deus. Foi o sangue de Jesus, irmão. Isso não tem preço. Não existe um preço. Não dá para mensurar o valor do sangue do Cordeiro de Deus. Não tem como botar preço nisso. Numa gota, não tem o que. Não tem dinheiro que possa pagar uma gota desse sangue. Hello. Mas Ele derramou todas as gotas para te salvar, Ele não poupou, Ele não pegou um conta-gotas e falou assim: vou só uma gotinha aqui, igual aquele negócio, aquele aparelhinho que a gente mede a glicemia. Não fez só um furinho, não. Ele derramou todas as gotas. Se uma gota não tem preço, imagina todas as gotas. Você tem, olha para o vizinho, fala assim: você está com tudo nessa noite aqui, nesse lugar. Então Gideão estava se vendo daquela forma, o pior de todos, mas Deus o chamou de valoroso. A palavra valoroso no hebraico é Gibor Hail, que significa guerreiro forte, homem de valor. Também poderíamos dizer que é alguém com autoridade e capacidade. Veja como é importante nós conhecermos a etimologia das palavras bíblicas. O porquê que é legal você estar numa igreja que ela é avivada, que ela dá lugar ao Espírito Santo, aos dons espirituais, mas que não abre mão da ortodoxia da palavra. Nós também conhecemos a palavra, nós também mergulhamos na palavra, porque quando eu chego lá e vejo a palavra valoroso, varão valoroso, eu pego o valoroso, eu vou ver que quer dizer Gibor Hail, que significa guerreiro forte. Quando eu olho para você agora, a partir de agora, mamá, eu não estou mais vendo o mamá pintor de parede. Eu estou olhando para você, eu estou vendo você com uma armadura, eu estou vendo você com um escudo, com uma espada. Você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro, Valmir. Você é um guerreiro, Jorge. Cada um de vocês aqui, quando eu olho, a partir de agora, eu nunca mais vou olhar você como você se vê. Agora quando eu olho para você, eu vejo que tem uma armadura aí. Você é um guerreiro de Deus. Você é uma guerreira de Deus. Olha para o vizinho que está do teu lado, fala: toma posse dessa palavra aí, meu irmão, em nome de Jesus.
que tem autoridade. Eu falei aqui de manhã, eu repito agora à noite. Irmãos, todos vocês sabem que eu sou um militar da reserva, não sou? E sempre quando há algum evento que eles acham que eu devo participar lá no Exército Brasileiro, eles me chamam. E eles falam, vem para cá, vai ter passagem de comando, seja na PE, seja no 21 DSUP, no 22 BELOG, qualquer desses quartéis que tem aqui em São Paulo, lá no 4º BIL em Osasco, lá na Barueri, aonde for eles me chamam e eu vou lá. Só que aí eu coloco a minha farda engomada, pego o meu coturno todo engraxado, faço a minha barba, coloco tudo que eu tenho boina, tenho capacete, eu tenho tudo. Vocês já me viram, eu posto lá na internet, posto no grupo da igreja, eu todo fardado lá no meio de outros fardados também. Sim ou não? E quando eu saio da minha casa, irmãos, naquela farda, você não tem noção. Onde eu vou passando, irmãos, se tiver um outro militar por perto, ele já pega e já cola a placa e já presta continência para mim. Eu brinquei de manhã, né? Mas é brincadeira séria. A minha esposa já participou disso junto comigo várias vezes. E em uma das vezes, inclusive nós fomos entrar no batalhão. Quando chegamos para entrar no batalhão, estava chegando também, coincidentemente, o comandante militar do Sudeste, um general 4 estrelas, estava chegando lá, comandante do exército, aqui da região Sudeste. E aí todo mundo tal, toca a corneta, tem todo um esquema lá, né, e tal, e eu já peguei, me posicionei, fiquei lá esperando o general passar, né, comandante do exército. E quando ele estava passando assim, que ele me viu, ele parou na minha frente, na frente dela. E ele tal, se posicionou, prestou continência para mim, me deu a mão, entrou para o quartel. Aí atrás dele veio outro general, fez a mesma coisa. Aí um coronel, major, tenente coronel. E aí toda aquela fila comitiva que estava com ele foi parando e prestando continência. E eu olhei. Então, eu sei o que é autoridade. Eu sei o que quando eu me visto daquela autoridade, eu sei o que eu sou capaz de fazer, irmão. Fazer até um general prestar continência para mim. Dá uma olhada para o varão valoroso que está, para a varoa valorosa que está aí do teu lado, e fala assim: toma posse dessa palavra. Há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma autoridade sobre a sua vida. Deus colocou essa autoridade. Deus já te capacitou a fazer coisas que você não sabe, mas você tem uma capacidade sobrenatural, espiritual, está sobre a sua vida. Então se posicione em 2026. Para de ficar, os céus, eu estou no lagar, estou no buraco. Sai desse buraco. Sai dessa derrota. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E leve essa palavra. Deus não vai agir aqui por aquilo que você está pensando. Deus vai agir por aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa, em nome de Jesus. Vai nessa tua, olha, você que está aí em casa, só se você está recebendo essa palavra, então manda coração, enche essa telinha aí de coração, em nome, me ajuda, meu filho, a pregar a palavra de Deus, me ajuda a ser um instrumento de Deus na sua vida. Recebe essa palavra. Quando você manda coração, quer dizer que você está dizendo para Deus assim: eu recebo e eu coloco em prática, eu me posiciono como um varão valoroso, como uma varoa de valor. Em 2026 vou vencer os meus midianitas. Aleluia, louvado seja Deus. Ai, apóstolo, mas você está falando, só que você não está no meu lugar. A minha vida está assim, assado.
A vida do Gideão também, ele começou a falar, mas se é isso mesmo, o porquê que aconteceu, tantas coisas sobrevieram e tal, e ele começou a questionar, por quê que está acontecendo um monte de coisa, ouvi falar de um Deus que abriu o mar, ouvi falar de um Deus que fez tanto milagre, mas agora estamos aqui, sendo oprimido por Midian. É lógico, irmão, fez besteira. Irmãos, a única coisa que vai te colocar num buraco são as suas besteiras. Dá uma olhadinha pro vizinho do lado e fala: para de besteira. Para de fazer besteira. O que atraiu Midian não foi Deus, não. O que atraiu Midian foram as besteiras do povo de Israel. Estão entendendo, sim ou não? Agora Gideão então faz perguntas plausíveis, são perguntas reais, são perguntas profundas, são perguntas honestas. Ele está sendo honesto com Deus. E Deus não o repreendeu, falou: olha, como é que vocês falam comigo? Eu sou Deus, você é um ser humano me questionando e tal. Não, Deus não repreendeu, mas Deus deu uma resposta e uma direção. É o que Deus está fazendo nessa noite. Deus está trazendo uma resposta para você e uma direção. Sai desse buraco, para de fazer besteira, porque eu estou te apontando para um ano de conquista. Eu estou te apontando para um ano onde Midian vai cair diante de você e você vai sair vitorioso nessa peleja. Se você entende e recebe, então se manifesta aí, meu irmão. Aí o que Deus falou para ele? Vai nesta tua força. Dá uma olhada para o vizinho, fala assim: tem uma força aí dentro. Tem uma força aí dentro, irmão. Uma força que a gente não sabe de onde ela vem. A gente não sabe de onde ela vem, mas ela está aí dentro. Ela é a parte divina, é a parte que Deus colocou aí. E em momentos de grande confronto, você vai usar essa força que Deus está colocando aí dentro, que Deus já colocou aí dentro. Vai nessa tua força. A força não é uma força que Deus está te dando agora, não. É alguma coisa que já está aí, você que não sabe, mas já está aí. Irmão, preste atenção. Um filho de tubarão, ele precisa de fazer um curso para ele aprender a ser um tubarão? O filho de um urso, ele precisa de ir lá numa loja comprar as garras de urso, os dentes de um urso para ele se tornar um urso? Não, irmão. Ele já tem tudo o que ele precisa, está lá. Ele só precisa no momento certo, quando ele estiver com fome. Aí ele fala assim: agora estou com fome. Sabe o que vai acontecer? O tubarão vai lá e vai comer a presa dele. O urso vai lá e vai comer a presa dele. Porque ele até aquele momento ele estava recebendo só, estava só no receba. Receba. Dá uma olhada para o vizinho, fala: você que vive de receba aí. E é legal ficar no receba. E receba hoje aí um monte de coisa boa para a sua vida, em nome de Jesus. Mas essa noite a palavra de Deus está te dizendo o seguinte: olha, sai desse buraco e vai nessa tua força. Tem coisa aí que você vai exercitar esse ano. Você vai ver que você é forte. Diga o fraco: eu sou
forte. Você vai ver que você é forte, você vai vencer muita coisa, porque você é filho, você é filha. Quem é filho já tem as propriedades do pai. Quem nasceu tubarão nunca vai ser sardinha, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então vai nessa tua força de tubarão aí, vai, querido, vai. Quando você chegar lá, você faz assim, aleluia. Sim ou não? Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o Gideão, irmão, com toda essa palavra, Deus falando com ele, mas ele falou assim: ó, eu quero ter um sinal. Colocou um velo lá. O que é um velo, irmãos? Pegou lá o cordeiro, né? Eles tiram o pelo do cordeiro e fazem um negócio lá, um velo, e colocou lá. É o pelo do carneiro. Estava lá um pedaço de pelo de carneiro assim. E falou: olha, se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor quer que eu faça isso aí, então que essa noite, era de noite, ele falou: vou pôr aqui o velo, que amanhã de manhã a terra toda esteja seca, mas esse velo tem que ter água, tem que chover no velo. Aí foi dormir, deixou lá no quintal dele. E quando ele acordou de manhã, a primeira coisa que ele fez foi lá olhar o velo. Realmente a terra estava toda seca, e quando ele pegou no velo, ele espremeu, ele fez assim, espremeu aqui o velo e encheu uma taça de água. Aleluia, aleluia. Deus respondeu, Deus mostrou, Deus, irmãos, tem coisas que Deus permite acontecer para a gente ver o tamanho do poder de Deus na nossa vida. Quanta coisa, irmãos, que eu já experimentei. Nunca pus um velo. Estou até com uma ideia aqui na minha casa. Mas eu já pedi muitos sinais para Deus, e Deus respondeu, Deus deu sinais, porque Ele é Deus, irmão. Ele fala comigo no meu ouvido, Ele direciona a minha vida. Deus é maravilhoso, irmão. E quantas vezes que eu pedi para Deus: Senhor, se é isso, então faz desse jeito, e Deus foi lá e fez, porque Ele é Deus na nossa vida. Aí aconteceu isso. Só que o Gideão, olha que camarada mais incrédulo, né? Parece, né? Dá impressão, né? Aí ele fala: bom, mais uma vez eu quero, Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, se eu pedir mais um sinal, que agora eu vou colocar o velo lá, e vai chover em toda a terra em volta, mas o velo vai ficar sequinho. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi lá, estava tudo molhado, e quando ele pegou no velo, estava tudo sequinho. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o sinal que ele pediu não foi por rebeldia, mas pelo temor que ele sentia diante da grandeza daquela missão. Não é errado a gente pedir sinais. Eu, para mudar agora, estamos indo para Natal, nós pedimos sinais para Deus. Será que é esse mesmo que Deus tem para a gente? E Deus foi fazendo, Deus foi fazendo, Deus foi fazendo, Deus foi fazendo, e a gente sabe que é chegado o tempo de nós colocarmos o nosso apostolado para funcionar. Não que até agora a gente não era apóstolo, a gente recebeu 2019 lá em Manaus, né, lá por intermédio do apóstolo Renê, nós somos consagrados como apóstolos, mas a gente ainda estava meio que malhando trigo no lagar, malhando trigo no lagar, e agora Deus nos tirou de dentro desse lagar,
e Ele nos deu sinais. Vai nessa tua força. Nós estamos indo nessa força. Sabe o que é que faz parte dessa força que Deus nos deu? Olha para o vizinho que está do teu lado e fala assim: você faz parte da força que Deus deu ao apóstolo Marcelo, à apóstola Vilma. Vocês fazem parte dessa força. Aleluia. Nós estamos indo porque a gente sabe que vocês vão ficar aqui na retaguarda. Nós estamos indo porque a gente sabe que pode contar com vocês. Nós podemos contar com vocês. Vocês estarão orando por nós aqui. Vocês estarão fazendo coisas grandes aqui, irmãos. A nossa mente vai estar despreocupada, porque Deus já capacitou cada um de vocês a continuarem, a darem continuidade àquilo que nós começamos. Então, irmãos, somos essa igreja que crê nos dons espirituais, que crê nos ministérios que Deus tem, o ministério apostólico, profético, o ministério de evangelista, pastoral, o ministério dos mestres. Nós cremos nos 5 ministérios, irmãos, e eles vão trabalhar, já estão trabalhando para que a igreja flua em toda a sua plenitude. Louvado seja Deus. Nós cremos no sobrenatural. Irmãos, eu creio que milagres vão acontecer naquele lugar. Eu creio que Deus vai fazer milagres aqui também em São Paulo, através das vossas vidas. Deus vai fazer milagres extraordinários, escandalosos vão acontecer. E nós vamos caminhar nessa unção, debaixo dessa palavra, nesse ano 2026. Mas se você quer realmente, meu irmão, minha irmã, que essa palavra se cumpra na tua vida, eu quero te desafiar a ser como um Gideão, que vai derrotar os inimigos. Vila das Mercês, irmãos, todos os midianitas vão sair de Vila das Mercês em nome do Senhor Jesus. A obra é grande aqui, vai nessa tua força. Olha para o vizinho que está do teu lado, fala assim: Deus está nos chamando, fala para ele, para uma grande obra. Vila das Mercês, Vila Brasilina, Vila Moraes, Vila Vera, Vila Vermelha, irmãos, toda essa região, desde Savério, Parque Bristol, Livieiro, irmãos, até o Sacomã, é a região, é o território que Deus entregou nas nossas mãos, e nós vamos conquistar esses territórios, porque você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Vai nessa tua força, em nome de Jesus.